Oi, gente, como vocês estão? Então, essa é a minha primeira, digamos, vídeo prático das mudanças da minha disciplina. Então, vamos lá, estou aqui com a página do Moodle. Aqui, já botei aqui mesmo. E eu vou começar mostrando para vocês como foi o meu curso no último semestre. Então, como é que foi meu curso no último semestre? Então, aqui a gente tem uma área que é o quadro mural, que eu dou esses recados para os alunos, as notas foram divulgadas, tem nova atividade, data que encerram alguma atividade específica, o que a gente chama quadro mural. Algumas outras orientações sobre como se comunicar conosco. E aqui começa o conteúdo do curso, né? Então, primeiro o conteúdo do curso é a aula inaugural, depois a gente tem algumas ferramentas de ensino, daí aqui é um card aqui que eles concentram o atendimento. Não sei quantos de vocês estão acostumados com esse tipo de organização do Moodle, né? A gente organiza o nosso Moodle por esses cards aqui. Clicando no card, daí abre o conteúdo referente ao card, né? Então, atendimento ao aluno. Daí aqui a gente tem todas as formas de atendimento, link, todos os fóruns de conteúdo. E se a gente clica num card que é de conteúdo, né? Por exemplo, Juros Simples, daí aqui a gente tem o roteiro de estudos para Juros Simples. E qual que é o roteiro padrão de estudos em matemática financeira? Então, o roteiro padrão da pandemia em diante, que o curso virou totalmente online, era o seguinte: a gente tem, então, os conteúdos, né, os slides da aula, tem alguns vídeos, algumas videoaulas gravadas. Em 10 anos a gente foi acumulando muitos slides, então tem algumas categorias de slides novos, slides antigos. A gente tem o fórum de dúvidas, então a ideia é o aluno examina os materiais, ele acessa o fórum de dúvidas e a gente tem o questionário com exercícios de fixação. Então, esses questionários todos, todos os cards têm essa mesma estrutura. Conteúdos, fórum de dúvidas, exercícios de fixação, material complementar, que como diz é complementar, né? Aqui vocês veem que antigamente, ó, isso aqui está oculto para os estudantes. Antigamente, eles tinham os exercícios, que a gente chamava de pré-teste, e depois dos exercícios eles tinham um teste. Esses exercícios marcavam a presença dele na disciplina e os testes valiam 20% da nota. Com a pandemia, não fazia sentido ter as duas coisas, né? Então, a gente deixou os exercícios para uma etapa de avaliação que a gente chama qualificação, e aboliu os testes, eles deixaram de existir. E todos os nossos tópicos de conteúdo, eles seguem essa mesma organização, né? Então, grupos compostos, de novo vocês vão lá, tem conteúdos, exercícios de fixação, os testes escondidos e material complementar. Todos eles têm esse mesmo roteiro, né? Roteiro de estudos, né? Até que eles chegam em avaliação, que é onde a gente tem avaliação por vídeo. Deixa eu trocar aqui para me colocar como aluna. Mudar papel para aluno fictício. Pronto, tá. Então, me colocar como aluna para não ficar aparecendo todas as coisas que estão escondidas, senão vai ficar muito confuso. Então, eles vão fazendo todo o curso até chegar no card, que seria a avaliação, né? E aqui a gente fala algumas orientações gerais do vídeo. Daí eles chegam aqui, né? E eles têm as instruções gerais para envio de vídeo válido, as opções para questão de vídeo de recuperação, que fica restrito até que eles tenham completado a qualificação, o fórum de dúvidas para o vídeo, aqui eles marcam a escolha para o vídeo e tal. E também os links para eles enviarem o link de cada vídeo. Então, essa foi a organização do curso nos semestres da pandemia. Aí, o que a gente observou? Tá, e como é que era a avaliação? Agora, para avaliação, alunos fictícios na Universidade Federal do Rio Grande do Sul não tem... Opa, foi no lugar errado aqui. Vamos voltar. Retomar o meu papel normal. Alunos fictícios na URGS não tem notas, né? Então, para eu mostrar o quadro de notas para vocês, eu tenho que voltar para o meu papel normal. Então, notas. Vamos aqui ver relatório do usuário. Vai vir para o meu relatório, né? Lembrando que eu não sou aluna, por isso que eu não tenho nota aqui, gente. Mas, então, esse aqui seria o quadro de notas da disciplina. Então, aqui eu vou explicar qual que era o sistema de avaliação que a gente tinha até então.
Então, a gente tem esses questionários, né? Em cada um dos tópicos ali, dos cards, tem um questionário. A gente começa a fazer eles valer a partir de juros simples. E o aluno, para ser qualificado, tem que fazer todos esses questionários com 90% de aproveitamento. 90% de aproveitamento. E tem certas datas, né? Como a gente viu aqui na página principal. Ó, não sei se vocês prestaram atenção, mas então, para completar esses primeiros aqui, eles tinham no último semestre até o dia 26 de setembro, né? Esse card é o único card que não leva a lugar nenhum, só serve para informar isso para eles, né? E para completar esses outros aqui, eles tinham até 24 de outubro. Se eles não completassem até o dia 26 de setembro, esses aqui, eles podiam usar, então, abrir o card da recuperação. E daí aqui eles têm duas possibilidades de recuperação. Da parte 1, que venceu dia 26 de setembro, e da parte 2, que venceu 24 de outubro. Tá? Então, caso eles tenham perdido alguma data, eles podem ir, então, e fazer essa recuperação. Certo? Então, essa é a fase que a gente chamava de qualificação, que valia 5 pontos. E daí a gente tinha a fase que era da avaliação por vídeo, que valia os outros 5 pontos. Então, o que a gente percebeu? Tá? Eu vou tentar aqui... Queria mostrar para vocês um aluno aleatório. Eu vou mostrar aqui um aluno aleatório. Ó, por exemplo, esse aluno terminou o curso com conceito B, a nota final dele foi 7,7, ele fez todos os questionários dentro do prazo, alguns ele acertou ali 90%, outros ele acertou 100%, e ele fez a avaliação dele por vídeo, entregou no último lote, tem vários lotes, a gente dá um bônus para o aluno que entrega antes, não necessariamente porque a gente acha que isso deveria valer um bônus, mas porque isso facilita muito a nossa organização para a correção dos vídeos, né? Então, ele não teve bônus por entrega antecipada e dos 5 pontos que ele poderia tirar, né, ele tirou 2,7, né? Sendo 1 por ter mandado um vídeo válido, que ele acertou a questão, e os outros 1,70 pela qualidade, digamos assim, didática do vídeo dele. Daí, só que a gente notava aqui? A gente notava em vários alunos aqui que eles pegavam, faziam tudo isso. Olha só quantos questionários são aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 questionários. Todos eles com 90%, né? Se a nossa avaliação fosse ser esses questionários, estava todo mundo com A, né? Só que o que acontecia? A gente percebia que alguns alunos... muitos deles, apesar de ter passado por essa saga aqui de completar esses questionários com 90% de aproveitamento, eles chegavam na fase do vídeo e cometiam erros básicos, assim, tipo, declaradamente diziam que não tinham aprendido a usar a calculadora financeira, não sabiam conceitos básicos da disciplina, coisas que estavam muito explícitas no nosso material. O que a gente concluiu? Que, de alguma forma, os alunos, eles começaram a usar outros materiais, né, para estudar. O que, nesse universo de informações abundantes que a gente tem, né, desse mundo hiperconectado que a gente vive, não tem como a gente ter controle disso. Só que acaba gerando um problema, que é, no caso, a falha no aprendizado. Daí, o que a gente vai propor, o que a gente está pensando para solucionar isso? A gente vai mudar um pouquinho os nossos materiais e o nosso roteiro. Como é que a gente vai fazer? Eles vão continuar todos tendo a mesma estrutura, tá? Então, em um outro momento, eu vou falar sobre esses 2 primeiros aqui, que são a aula inaugural e os conceitos básicos. A aula inaugural, esse tópico aqui, ele é sempre diferente dos outros, porque aqui é onde a gente explica onde funciona o curso. Mas para mim poder falar da aula inaugural, eu tenho que ter claro na minha mente como vai funcionar o curso. Então, o que eu tenho claro que eu estou pensando até aqui? Então, primeiro eu faço como se fosse um brainstorm, e daí eu penso em todas as possibilidades que eu tenho, claro, né, que eu já vou filtrando pelas que eu acho que são mais factíveis. E o que eu vou mudar aqui? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou trocar tudo isso aqui, tá, por uma apostila, certo? Vou trocar tudo isso aqui de todos os tópicos por uma apostila que os alunos vão poder imprimir no início do semestre.
Nesse primeiro semestre, existe uma grande possibilidade que eu não vá conseguir terminar a apostila, né? Porque a gente está em 13 de dezembro, as aulas começam 20 de janeiro, 20 e poucos de janeiro. Existe uma grande possibilidade que eu não consiga completar toda a apostila até começar as aulas. Mas, no lugar disso aqui tudo, vai ter uma apostila que eles vão poder imprimir. Essa apostila, ela vai estar super resumida em conteúdo. E dentro da apostila, eu vou colocar links no formato de QR Codes, que daí o aluno pode, né, usar o celular e tal, e abrir vídeos que vão mais a fundo naquele conteúdo ali, que explicam de forma mais detalhada. Mas eu não vou, também não é minha intenção detalhar muito, porque a gente já tem um livro-texto, né? E daí, então, eu vou detalhar o suficiente e vou indicar os livros, a bibliografia, para caso o aluno queira se aprofundar, né? A bibliografia ou essa parte aqui que a gente tem em todos, né? Que seria o material complementar, certo? Então, dentro dessa apostila também vão ter espaços em branco para eles completarem os exercícios. E eu vou sugerir que eles façam, primeiro tentem fazer os exercícios e depois abram a videoaula que tem um exercício resolvido. É óbvio que eu não tenho o controle do que eles vão fazer primeiro. Possivelmente, eles não vão nem ver a parte do conteúdo e vão olhar direto os vídeos dos exercícios resolvidos. Mas, nessa apostila, vai ter o espaço para eles completarem à mão a solução dos exercícios. A solução dos exercícios não vai vir completada. Vai ser, tipo, uma página quase em branco, apenas com alguns indicativos, caixinhas de texto que eles têm que preencher, né? E ali eu vou colocar uma seção desse layout para eles fazerem o exercício, né? Que vai ter ali os passos da calculadora e tudo para induzir o raciocínio deles. Tá, muito bem. Estes questionários aqui, opa, fechei sem querer. Vamos voltar aqui. Estes questionários aqui dos exercícios de fixação, eu vou mudar alguns, né? Eu vou olhar ali como é que os alunos se saíram nos últimos 3 semestres do ERIC, se tem alguma questão que eles tiveram mais dificuldade, enfim. Mas a minha intenção nesse momento, até porque eu tenho muita coisa para fazer, não é mexer nesses questionários aqui. Mas o que eu vou fazer? Depois desse questionário aqui, né? Então, vai ter a apostila. Abriu a apostila, né? Ele já vai poder abrir o questionário. Quando ele abre a apostila, eu não tenho como saber se ele abriu a apostila, se ele leu a apostila, não tenho como saber nada disso, mas ele pode ir direto para o questionário. Então, ele vai para o questionário e vai seguir o critério dos mesmos 90%. Por que vai seguir o critério dos mesmos 90%? Porque dos próprios alunos vieram a opinião que no início eles se assustaram com o grau de exigência, mas que no final eles viram que era totalmente possível e acharam que era um desafio totalmente possível, que meio empoderador. Então, a gente vai manter esse critério dos 90%. Bom, manter os critérios 90%, mas a gente tem que ter um controle de qualidade ali. Eu tenho, de alguma forma, induzir os alunos a saber que olhar o conteúdo que está na apostila é importante. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um questionário novo, com questões de matemática financeira, que é basicamente um questionário de autoavaliação. E na aula inaugural eu vou deixar isso claro. Então, esse questionário de autoavaliação, ele vai ser baseado nas questões que eu tenho na apostila, que eu tenho resolvidas na apostila, né, que na verdade não são diferentes das questões que eu tenho aqui no questionário de juros simples. O que muda é que ali eu tenho o passo a passo, como eu acredito que seja importante deles saberem resolver. É importante para nós que eles aprendam a resolver as questões de matemática financeira usando a calculadora financeira, porque é uma ferramenta básica essencial de quem usa a matemática financeira profissionalmente. Eles têm que saber isso, né? Como não é cabível para a gente formar um administrador, um contador que não sabe usar uma calculadora de matemática financeira. Ele poderia aprender em algum outro momento, sim, mas a gente não quer passar a vergonha de de alguém que foi formado por nós não saber sair do curso sem saber usar. E a gente notou, né, uma das coisas que mais incomodou foi justamente isso. Os alunos estavam terminando a disciplina, terminando todos aqueles 12 questionários com 90% de aproveitamento sem saber usar a calculadora financeira. Então, esses exercícios, eles vão ser direcionados, né? Eles vão estar focados em exercícios exatamente do tipo que a gente mostrou na apostila, e ele vai ter ali, as questões vão estar diretamente relacionadas com o uso da calculadora financeira. E qual que vai ser a diferença desse questionário para esses outros aqui? Bom, nesses aqui, como os próprios alunos mostraram para a gente, eles conseguem resolver essas questões perfeitamente usando, sei lá, Excel, planilhas,
calculadora científica comum, eles estão conseguindo resolver isso aqui sem problemas. E a outra coisa é que, como a gente exige deles 90%, a gente não pode dar um tempo muito curto para eles fazerem. Então, esse questionário, ele abre, o aluno abre e ele pode ficar até 2 dias com ele trabalhando nas questões, com ele aberto, pedir ajuda dos monitores, do pai, da mãe, do irmão, dos colegas, enfim. Ele tem esse tempo extenso para que eles possam alcançar esses 90%, talvez isso seja parte do problema, inclusive, né, para que eles possam alcançar esses 90% sem maiores dramas. Mas tem vários alunos que a gente tem certeza que eles fizeram por eles mesmos, né, que alunos que eu conversei depois e tal. Ter certeza a gente não pode ter, mas enfim. Agora, esse outro questionário, que a função desse questionário é o próprio aluno, digamos, se autoavaliar se ele aprendeu aquilo que era importante e lembrar o aluno que a apostila é importante, ele não vai ser com tempo ilimitado. Primeiro, porque ele não vai valer nada. Não vai valer nada em termos, né? O que ele vai valer? O aluno tem que fazer esse questionário, independentemente da nota, poder abrir o próximo card. Sem abrir esse questionário, sem tentar responder as perguntas do questionário, ele não abre o próximo card. Então, ele tem que tem que ter alguma tentativa nesse questionário, certo? E ele vai ter uma nota, mas essa nota vai ser só um indicativo para a autoavaliação dele do quanto ele realmente, né, aprendeu aquilo que a gente considera importante que ele aprenda, que no caso, resolver as questões de matemática financeira de uma maneira mais direta, simples e objetiva, usando a calculadora financeira. Então, a gente vai criar essas novas questões, vai ser um tempo muito curto para eles responderem, mas extremamente curto. Quem tiver usado a apostila e tiver todas as suas anotações de uma questão que é extremamente parecida, assim, que vai mudar detalhes do texto e valores numéricos, não vai ter nenhum problema em resolver as questões naquele tempo, mas as pessoas que nem sequer abriram a apostila, que nem sequer viram um vídeo, não vão ter tempo para responder as questões, não vão ter tempo de pedir ajuda para os monitores para responder as questões. A gente vai orientar os monitores que essas questões são autoavaliativas, então que eles são orientados a não ajudar os alunos a responder essas questões. Então, essa aqui é a nossa estratégia. Deixa eu espiar aqui, ver se eu tenho mais alguma coisa. É isso. Então, as nossas 2 ações, né, para a mudança da disciplina vai ser criar a apostila. Então, essa apostila, dentro da apostila vão ter os links para as videoaulas. Então, criar a apostila, criar as videoaulas que estão linkadas à apostila e criar esses questionários de autoavaliação. Me contem aí o que vocês acham. Será que isso pode dar certo? O que vocês acharam dessa estratégia? Me contem também o que vocês usam no curso online de vocês. Quero saber. Tchau, tchau.